Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de junho de 2013. É uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 2700. Ele tem 7 páginas, 42 logias e 14 máximas. E o tema, então, é orelha, da especialidade somatologia, e ele foi redigido pela professora Fabiana Carvalho, nossa neoverbetógrafa de hoje. Então, a professora Fabiana, ela é professora universitária, graduada em fisioterapia, especialista em acupuntura, mestre em reabilitação e inclusão, e ela é brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente de Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde 2011. Então, vamos à definição, né? A orelha, então, é o órgão do corpo humano responsável pela audição, constituída de 3 partes, externa, média e interna, sendo delimitada externamente pelo pavilhão auricular, situado em cada lado externo da cabeça, e internamente pelos órgãos sensoriais da audição e do equilíbrio, localizados dentro do osso temporal. Na fatologia, então, nós destacamos o pavilhão auricular enquanto receptor à distância para captação, condução, modificação, ampliação e análise das complexas ondas de som alcançáveis. O formato da parte externa da orelha, similar à concha, permitindo identificar a localização da fonte sonora. A habilidade de determinar a direção do som em função de chegar aos 2 ouvidos em tempo, fase, intensidade e frequência diferentes. A nomeação dos ossículos da orelha média, martelo, bigorna e estribo, sendo escolhida por esses ossos, se parecerem com os respectivos objetos. Os estágios das doenças apresentando-se no pavilhão auricular com formas diferentes. O sulco diagonal no lóbulo da orelha externa podendo estar relacionado a doenças cardiovasculares. A orelha viabilizando a sabedoria da escuta para a qualificação da comunicologia interassistencial. Na parafatologia, a doença de energias ectoplásticas pelo conduto auditivo externo da orelha. As dificuldades recíprocas na comunicação interdimensional. O zumbido, o apito fino e a sensação de pressão na orelha, podendo caracterizar a sinalética energética e parapsíquica pessoal. A clareaudiência, a boa percepção auditiva somática, potencializando a parapercepção auditiva na clarividência. A existência na técnica da auriculoterapia do ponto espiritual chamado Shenmen, podendo propiciar a projeção lúcida. A sensação energética no ponto auricular desencadeada no momento do estímulo do ponto. Na argumentologia, nós chamamos a atenção para algumas listagens. Tem em relação à anatomia uma listagem com 3 itens, né, colocando as 3 partes da anatomia. Tem também uma listagem bastante extensa em relação ao coloquialismo, com 50 termos. Também uma taxologia apresentando 12 lesões ou doenças ou alterações somáticas envolvendo o universo da orelha. E na remissiologia nós destacamos o alto-falante, a audição seletiva, a interação fisiologia-parafisiologia, saúde física e soma. Na frase enfática, a orelha possibilita com sim, homem ou mulher, o sentido da audição na dimensão intrafísica, podendo facilitar a interassistencialidade cosmoética ou ser apenas mero órgão auditivo. Na questionologia, você dá o devido valor à orelha?
sabe empregá-la de modo produtivo, cosmoético e desassediador? Na bibliografia específica, nós temos 4 fontes, e na webgrafia específica, nós temos 3 fontes. Aqui na mega-análise do João Paulo, então, 20 itens, né? Escuta, órgão, sentido, captação, audição, acústica, anatomia, auriculoterapia, misofonia, tímpano, surdez, sensoriamento, sonoridade, audiologia, otologia, fisiologia, fonoaudiologia, intrafisicologia, comunicologia e somatologia. Agora, antes de entrar aqui nas perguntas, eu quero lembrar novamente aqui, fazer o convite para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas. A gente chama a atenção que esse é um convite feito por todas as instituições conscienciocêntricas. Então, para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, a realizar-se dos dias 12 a 14 de julho de 2013, na Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu. Esse evento ele tem por objetivo reunir os intermissivistas e promover o debate aberto, né, sobre os aspectos relacionados ao curso intermissivo, obviamente as ideias inatas, a questão da programação existencial, a identidade e responsabilidade interassistencial, também a questão das retrocognições e aos temas em geral relacionados às tarefas intrafísicas dos intermissivistas, né? Para aquele teletertuliano que não conhece o conceito, o intermissivista é o ex-aluno do curso intermissivo, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos estabelecidos na Proexis, acordados durante as vivências do período antes da ressoma nessa vida humana. Também, se você tiver interesse, tiver alguma curiosidade sobre se você é intermissivista, tem um teste publicado originalmente no Tratado 700 Experimentos, do professor Valdo Vieira. Esse teste se encontra no próprio site das tertúlias à direita. Você pode, então, responder as perguntas e, se interessando, enfim, se identificando com a condição, você está convidado para o congresso. Informações você pode obter pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org. E também tem o site da Apex, né, que é a instituição conscienciocêntrica responsável pela programação existencial. Então, é www.apexinternacional.org e também www.caec.org. Então, professora Fabiana, vamos às primeiras perguntas. Nós somos todos ouvidos hoje, tá certo? Certinho. Vamos lá. Então, professora Fabiana, na fatologia, na página 21, na 10ª e 11ª linhas, ele pergunta se você pede se você por favor, poderia comentar a orelha podendo ser o espelho do organismo, auxiliando o diagnóstico de doenças. Olá, boa tarde a todos. Quando eu falo aqui que a orelha pode ser o espelho do organismo, auxiliando o diagnóstico de doenças, eu estou me reportando à medicina tradicional chinesa. Porque na medicina tradicional chinesa, a orelha é considerada um microsistema. E esse microsistema, ele vai fazer essa interface entre as alterações somáticas que existem em diversas partes do nosso organismo e uma alteração que pode ser visualizada no pavilhão auricular. Você pode pegar ali para mim, a orelha? Eu trouxe um modelo até de orelha externa, né, que a gente usa muito para avaliação dos pontos auriculares. Aqui, acho que dá para ver bem, né? Então, essa alteração, né, e essa possibilidade da orelha ser o espelho do organismo, é que nós temos aqui na orelha, no pavilhão auricular ou na parte externa da orelha,
toda a referência do nosso organismo, como eu falei antes, que é a questão do microsistema. Então, quando eu tenho uma doença orgânica ou até emocional, eu posso ter uma alteração que pode ser visualizada e, portanto, se torna o espelho do organismo. Foi uma analogia feita para mostrar essa representação. Certo. Acho que está, não sei se ficou mais dúvida. Ficou, está bem claro. Agora, a verbetógrafa Fabiana, prosseguindo, né? Aqui também ele pergunta nas linhas 11, 12 e 13, ele pede se você poderia falar mais sobre a orelha externa, identificada como microsistema, apresentando o formato de feto invertido. E também a presença de pontos de auriculoacupuntura relativos a todo o corpo. Tá certo. Então, a teoria do microsistema, que eu falei anteriormente, né, mostra a questão de representação do nosso organismo todo, né, no pavilhão auricular. E essa questão do feto invertido é bem interessante, porque foi uma teoria proposta por Paul Nogier, que é um francês, não é chinês, né, embora ele esteja falando dessa técnica de auriculoterapia. Ele é um chinês, ele é um francês, e ele desenvolveu, então, essa teoria com base nas experimentações dele. Ele percebeu que a representação dos nossos órgãos, né, partes do corpo, no pavilhão auricular, ela é distribuída de maneira parecendo, né, o posicionamento de um feto invertido. Então, na questão do lóbulo, eu vou precisar mostrar aqui na orelha. Aqui, se puder baixar um pouco mais. Segura aqui para mim, assim. Então, nós temos aqui a cabeça como se fosse nessa região do lóbulo. Levanta um pouquinho mais. Isso, aqui. E nós temos, então, essa região subindo como se fosse a região da coluna vertebral. Membros inferiores nessa parte, e aqui nessa região a gente teria os membros superiores. Então, a distribuição é realmente de baixo para cima e não de cima para baixo. Por isso que ele fez essa representação do feto invertido. E essa representação foi feita por esse francês e ela é aceita hoje, foi mais ou menos no 1950, e ela é aceita até hoje pelos chineses também, que incorporaram essa teoria dentro da medicina chinesa também. E aí aqui a questão da existência dos pontos auriculares na orelha externa. Nós temos mais ou menos 160 pontos na orelha externa. Esse é um modelo chinês de mapa auricular, em que nós temos a distribuição dos pontos conforme o feto invertido e a questão do microsistema. E nesse caso, a escolha do ponto, a forma com que eles foram localizados foi muito pela base de avaliação de patologias e verificação da existência dos pontos. Então, começou um mecanismo inverso. Primeiro, se detectando onde existiam alterações, e naquele grupo de pessoas com determinado sintoma, quais alterações apareciam na orelha. Então, começou a se mapear e fazer esse estudo de mapas, né, auriculares, que nós estamos vendo aqui, é um deles. E aqui, podendo diagnosticar e tratar doenças. Por que isso? Porque nós podemos diagnosticar as patologias orgânicas que se apresentam alteradas no pavilhão auricular, como eu falei antes, a questão de espelho, né, do nosso organismo, e nós também podemos tratar essas patologias a partir dos pontos auriculares que são alterados. Então, nós trabalhamos com o diagnóstico e o tratamento. Certo. Agora, ele pergunta também por que é tão pouco utilizada pela medicina, apesar de sua enorme utilidade. Boa pergunta. É uma medicina natural. Só um detalhe. Esse teletertuliano, ele é otorrinolaringologista. Né? Eu vou até ler a pergunta seguinte, que acho que você responde de modo mais completo para ele. Como sou otorrinolaringologista, sugiro a inclusão de um alerta para esclarecimento para todos que esquecem de passar protetor solar nas orelhas também. Opa, boa! Normalmente passa-se em todo o rosto e até no couro cabeludo, mas as orelhas são esquecidas. E pode sim haver câncer de pele nas esquecidas orelhas. Exatamente.
item 12 da taxologia, né? Então, ele dá os parabéns pelo esclarecedor verbete. Muito obrigada. Realmente, até não coloquei no verbete, mas é bem pertinente a questão de proteção mesmo, prevenção ao câncer de pele. Agora, só voltando à pergunta que ele fez anteriormente, em relação à questão de não ser muito usada na medicina, é uma pena, porque é uma medicina natural, né, uma forma de tratamento e de avaliação que vem se mostrando cada vez com mais resultados. Como eu trabalho com essa área, eu pesquiso muito, eu faço cursos, então eu vejo que existe um resultado fantástico, mas que é pouco aproveitado principalmente em função de todo assim, um contexto, às vezes, místico, que pode estar por trás desse processo todo, né? E, às vezes, é por má informação também das pessoas. Né? Existem muitas pesquisas sérias que já estão sendo feitas, né, nessa área. Fábio, eu tenho uma questão. Primeiro, achar muito pertinente e útil, porque a gente vê uma ignorância mais ou menos crassa em relação a técnicas não invasivas, chamadas complementares, medicina suave, medicina doce, como alguns traduzem, e tudo mais. É uma pena que realmente o conhecimento dessa técnica não seja tão grande e que os profissionais de saúde, de maneira geral, principalmente médicos, sejam tão ignorantes quanto a essas outras opções, né? Então, há um fechamento, um fechadismo muito grande nesse sentido. Mas a minha dúvida é a questão, eu como usuária da técnica que eu sou também, esse lóbulo da orelha, bem pegado, que ele não é destacado, assim, ele tem alguma razão, ele tem um significado na medicina chinesa? Não, eles são variações anatômicas, né? Certo. Então, existem diversas variações que para nós não interferem. Nem o tamanho do lóbulo, embora nós tenhamos algumas técnicas, ou teorias, melhor dizendo, que analisam também o formato, dando características emocionais e comportamentais para a pessoa, mas, no geral, assim, nós tratamos isso como uma variedade anatômica. Entendi. E não como uma alteração patológica. Não é um sintoma, não, então, que a gente seria. possa definir. Ok, obrigada. De nada. Eu queria perguntar também alguma coisa relacionada a isso que a Malu perguntou. A gente tem na parte da biotipologia, né, assim, algumas diferenças, por exemplo, o biotipo longilíneo, né, o biotipo mais normolíneo, enfim, uma série de biotipos. Nos seus estudos, na sua experiência, você já identificou biotipos de orelhas? Sim, E vários. tem alguma relação, assim, você pode fazer alguma relação com algum tipo de temperamento, alguma coisa da pessoa? Isso até eu coloco como seria uma técnica controvertida, uma teoria controvertida, porque não existe um consenso em relação a isso. O que eu coloco, na binomiologia, eu coloco a orelha rígida e a orelha flexível. O que a medicina chinesa fala é que pessoas que têm orelha mais rígida teriam um comportamento, um temperamento mais rígido. Já as pessoas com orelha mais flexível teriam um comportamento mais flexível. Na prática, eu vou falar para ti que eu nunca fiz uma pesquisa para confirmar isso. E assim como esse exemplo, tem vários outros. Em relação a proeminências, então existem, por exemplo, proeminências, uma proeminência especial que representaria assim, maior tendência, maior capacidade cognitiva, inteligência. Então, são pesquisas que eu acho que precisam de um pouco mais de fundamento. Então, dentro até da teoria toda, eu acho que é importante a gente identificar o que ainda pode ser mais pesquisado antes da gente ter uma conclusão mais definitiva. Mas eu acho que tem alguma relação, sim. Eu já observei alguns casos que tiveram essa relação. Mas te dizer assim, mais dados já não teria. Agora, eu coloquei na exemplologia os tamanhos das orelhas. E isso sim, para a medicina chinesa também interessa bastante, em relação à longevidade. Então, o tamanho da orelha menor representaria menos saúde, talvez menos longevidade do que uma orelha maior e que ela tem o hélix mais grosso, tem até mais pelos no pavilhão auricular. Seria isso. Uma outra questão assim, que eu queria saber, se você já estudou, sobre aqueles músculos, né, vestigiais
responsáveis pela movimentação da orelha. Você já observou alguma coisa assim na sua prática sobre essa movimentação? Porque a gente sabe também que se treinar acaba conseguindo, né, movimentar. Isso. E isso tem bastante relação com os movimentos do crânio também. Isso. Né? O que até eu coloquei aqui, a rara capacidade do movimento da orelha, né? Então, realmente, existem algumas pessoas que têm mais facilidade e com treinamento realmente até poderia se realizar. Mas não, assim, em relação à pesquisa propriamente dita, eu não tenho. Mas eu vejo que tem muitas pessoas, e no geral eu vejo isso, muitas pessoas que não dão uma atenção para a orelha. Então, até esse trabalho de contração muscular realmente que envolve a musculatura que está inserida no crânio também, né, a musculatura temporal e tudo mais, a gente acaba vendo que a pessoa não investe também nisso, né? Mas nesse sentido. Muito bom, obrigada. A tipologia, acho que deve ser Oi. difícil, a tipologia, porque sempre aí está mexendo a genética e a paragenética não sempre aparece, né? Quando estamos falando de temperamento, alguma coisa que marque. Deve ser por isso difícil, porque em geral não se pode, não pode, a redundância, desculpe, mas é difícil generalizar, não? A generalização, eu acho que é bem complexa de ser feita, mas nós temos indicadores, que eu acho que isso que a Michele estava falando. Então, uma pessoa que tem determinada tipologia física ou um determinado formato de orelha, ela pode ter uma propensão, mas é bem complicado realmente fazer essa generalização e tem que ter muita pesquisa em cima. Então, algumas áreas somáticas, a fisioterapia tem esse estudo de biotipo, né? Realmente você vê que tem mais consistência, outras já não tem tanto. Por isso que tem que ficar bem atento. Às vezes até não em relação também ao temperamento, mas às vezes tendências biológicas, orgânicas, né? Isso. Então, quando a gente estuda, antigamente tinha um estudo da frenologia, do crânio, formato da cabeça. Isso cai por terra porque é limitado. Mas é um fator a mais para a gente estudar, né? Não deixa de ser. Né? Então, é bem interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, aí eu comecei a ler o verbete, é muito interessante como que o verbete ajuda a gente a ampliar a visão de um tema, né? Milhões de coisas que eu nunca tinha pensado. E aí, por isso que eu comecei a pensar nisso, né? A professora Fabiana, então, na página 22, parafatologia, sexta linha. Você poderia explicar a existência na técnica da auriculoterapia do ponto espiritual chamado Shenmen? Claro, imaginei que essa pergunta teria. É bem interessante, porque o professor Valdo, há alguns anos, falava que existia um ponto de auriculoterapia que propiciava a projeção lúcida. E eu nunca achava nada desse ponto, e ele não falava o nome do ponto, e aí, né, como que eu vou chegar nesse ponto? Aí eu fazendo uma formação com uma professora chinesa, que foi a que deu nome à técnica, e eu estou fazendo essa formação até no momento, ela se referiu a 3 tipos de pontos que a auriculoterapia tem. Seria o ponto Shen, que é o ponto espiritual ou ponto espírito, que é representado então por esse ponto que eu falei, Shen-Men. O ponto essência, que é representado pelo testículo no homem e pelos ovários na mulher. E o ponto Chi, que é o ponto energia, que seria o ponto sangial, que é um ponto específico que se chama triplo aquecedor. Então, quando então ela relacionou, imediatamente eu fiz essa correlação com o que o professor Valdo falava. E também tem uma revista, se a pessoa que perguntou também tiver interesse, tem na Holoteca uma revista que se reporta esse ponto também com finalidades de espirituais ou de melhorar a condição do espírito. Muitas vezes é mais para conter uma agitação, e o ponto ele faz isso, ele é um ponto que acalma a mente e relaxa, ele tem essa função. E essa questão de propiciar a projeção lúcida, eu falo a mesma coisa que eu falei anteriormente para a Michele. Eu acho que a gente tem que pesquisar mais, para realmente, tanto que eu fui muito cuidadosa e coloquei, podendo propiciar a projeção lúcida, porque é uma hipótese
e muitas pessoas aqui do CAE que já me relataram que fizeram algumas experiências, então se necessitaria de mais pesquisa mesmo nessa área. Certamente. Posso mostrar o ponto. Ele fica na fossa triangular, aqui na parte superior. Pode ir. Só. Deixa eu... Tá ótimo. Ele fica aqui. Essa aqui é a fossa triangular. Não sei se vocês conseguem enxergar. Fica bem na parte superior da orelha. O ponto, ele vai ficar mais ou menos nesse terço inferior desse triângulo. Nós temos esse triângulo formado, ele não é bem embaixo, mas ele é nesse canto externo e superior e mais na região, no terço mais para baixo do que nesse terço mais para cima. Meio difícil de explicar, mas eu acho que deu para entender. Deu sim. Oi. A técnica de sementes é essa técnica da auriculoterapia. Até eu coloco na fatologia a questão que a gente pode usar vários materiais para realizar essa técnica. Desde usar sementes de mostarda, agulhas semipermanentes, a própria agulha de acupuntura também pode ser usada. Então, nós temos esses materiais que podem ser utilizados na estimulação dos pontos. Esse ponto Shenmen é mais um ponto que pode ser estimulado, dentre os 160 existentes. Então, para um tratamento, por exemplo, de uma pessoa que tem ansiedade, que ela está muito agitada, nós usamos esse ponto junto com outros, mas ele tem essa característica de acalmar, sedar, né? Essa é a característica principal dele. Agora, tem uma pergunta que você já respondeu, mas acho que vale a pena repetir, né, ampliar se for o caso, que é daquela da fatologia, página 21, na 10ª linha, que ele gostaria que você explicasse sobre a orelha podendo ser o espelho do organismo. Certo, já falei, mas vamos falar de novo. É a questão a questão do microsistema que a auriculoterapia e a medicina tradicional chinesa propõe, que fala que as alterações orgânicas que a pessoa tem podem se refletir no pavilhão auricular. Então, no momento em que eu tenho essa possibilidade, eu consigo ter uma avaliação como se fosse um espelho. Ela está me mostrando num microsistema, numa parte pequena do meu corpo, o que acontece no restante dele. Então, essa é a avaliação que a gente faz. Podendo diagnosticar, auxiliando o diagnóstico de doenças. Então, é isso. É bem dentro daquele conceito microcosmo, macrocosmo, isso né? Mesmo. Um conter o outro, dos fractais. Isso, também. Fractais, isso mesmo. Né? Esse conceito mesmo. Agora, também em binomiologia, página 23, penúltima linha, ela pede se você pode expandir sobre o binômio ouvir do aluno, ouvir do evoluciente. Ótimo. Eu gostei muito, quando eu estava estudando sobre o verbete, o que eu percebi? Que nós temos duas diferenças entre a relação de escuta, né, e ouvir, mas principalmente de escuta. Que é por exemplo, do aluno, que ele está lá recebendo uma informação que, claro, pode mudar a vida dele, amplia o conhecimento, mas ele vai ter um tipo de escuta que vai ser mais focada no conhecimento que ele vai adquirir daquela palestra, daquela aula, diferentemente do evoluciente, que é uma pessoa que está em processo de evolução, está ciente da evolução, e ele está, então, numa atitude mais ativa frente ao seu processo pessoal, e ele tem uma questão mais, naquele momento, egocármica. Porque ou às vezes o grupo, às vezes existe também um atendimento de consciência terapia, e o próprio evolucente ele faz parte de um atendimento em grupo, em dupla, família, enfim, mas a gente está ali com um outro tipo de escuta, que é uma escuta, às vezes, de identificar um ponto cego, você perceber os seus processos pessoais de uma outra maneira, ouvindo isso de outra pessoa. Então, eu fiz essa diferenciação justamente para mostrar que existe uma diferença do tipo de escuta, que uma vai ser mais para conhecimento e outra mais para mudanças pessoais. Certo. Fabiana,
Oi. Aqui no ar. Em efeitologia, eu gostaria que você falasse sobre os dois últimos efeitos aqui e também sobre os efeitos colaterais do uso do piercing. Ah, ótimo. O efeito, deixa eu só ver, os dois últimos, né? O efeito prejudicial de segurar o espirro e o efeito dos processos emocionais no ansiosismo e audição parcial. Então, tá, deixa eu só, fiz uma organização aqui. O que que acontece? Como toda a nossa anatomia, tanto da orelha interna e da orelha média, ela também tem ar, né? Então tem uma cavidade. No momento que você está para espirrar, você pode interromper o espirro. Então você pode coçar o nariz, olhar para cima, respirar fundo e tentar interromper, parar o processo. Só que no momento que você vai espirrar, é melhor soltar mesmo o espirro. Claro que coloca a mão na frente, toma cuidado com as pessoas ao seu redor, mas esse fato de você segurar é quase como o que a gente chama de manobra de Valsalva, só que com uma pressão muito alta. O que é a manobra de Valsalva? É você segurar o ar e você, por exemplo, quando aperta o nariz ou tranca a respiração e faz uma força, você aumenta a pressão dentro da cavidade da orelha. E nesse momento você pode provocar até uma lesão de tímpano, embora seja raro, mas se você tiver uma variedade anatômica, né, uma alteração anatômica, você pode provocar essa alteração. Eu até achei curioso porque no espirro a gente emite 40 mil gotículas de saliva e ele chega a 160 km por hora. Então a pressão interna na orelha interna é muito alta. E se você segurar, você pode provocar uma alteração nesse sentido. Como também temos os órgãos, o labirinto, que faz parte do sistema de equilíbrio, nós também podemos alterar e ficar com alguma vertigem, tontura após fazer isso. Tá? Ficou claro? Uhum, ficou claro. E o outro, vamos lá. O efeito dos processos emocionais no ansiosismo e audição parcial. Isso é bem interessante porque quanto mais ansiosa é a pessoa, menos ela escuta o que o outro fala. E eu não estou nem falando do processo de taquipsiquismo, que às vezes você fala alguma coisa e a pessoa já captou o que você está falando e já entendeu o que você quer comunicar. Eu estou falando daquele processo puro mesmo de ansiedade ou de sintomas ansiosos, em que a pessoa não consegue ouvir o outro. Ou porque ela leva tudo para o lado pessoal dela, ou porque ela não escuta mesmo, ou porque ela está pensando em outra coisa. Então, isso interfere nessa questão de audição parcial. Por isso que eu fiz essa relação. Entendi. Certinho? E o efeito do uso de brinco, furar a orelha? Esse é bem interessante. Então, nós temos efeitos colaterais provocados pelo uso do piercing na orelha, que vão desde processos infecciosos, né, porque é um corpo estranho que está sendo colocado, então você pode ter um processo infeccioso no pavilhão auricular, uma alteração de cartilagem, porque nós não podemos esquecer que o pavilhão auricular, a parte externa da nossa orelha, é composta na maior parte de cartilagem. No momento em que nós introduzimos um objeto, cortamos, essa regeneração pode ser catastrófica e pode ter uma alteração bem grave aí. O lóbulo, que é onde nós furamos, ele não tem cartilagem. Então, para usar o brinco, né, fica mais fácil. Mas eu não posso colocar um furo bem num ponto? Diversas vezes vieram falar comigo isso. Eu posso escolher onde colocar. Já tive pacientes, por exemplo, que tiveram um rasgo na orelha e fizeram reconstrução com cirurgia plástica. E aí vieram para o consultório para eu pintar onde a pessoa poderia furar fazer o novo furo. E são medidas que assim, não vai mudar muito. O que acontece é que existem áreas, né, de pontos, não só o ponto específico. Então, não vai trazer grandes malefícios isso no caso ali do lóbulo da orelha. O problema de muitos furos pode traumatizar, né, como eu falei antes, mas eu já vi um caso de um paciente
era até de pesquisa, que ele fez o piercing. Eu vou mostrar aqui na orelha do Will. Será que eu consigo? Piercing! É ali. Pega ali de novo. Foi assim o caso mais contundente que eu tive, que era um rapaz jovem e ele colocou aqueles piercings que transfixavam a fossa escafoide, que é essa região aqui, que é do membro superior. E ele chegou para atendimento e eu organizei um grupo de alunos, né? Eu ministro cursos dessa área. E aí os alunos avaliaram ele e a queixa principal era dor no ombro e no cotovelo. Tá, fomos avaliar a orelha dele, exatamente no ponto de ombro e cotovelo transfixava o piercing dele. Exatamente. Eu tirei foto, os alunos também viram, porque foi muito rápido. Ele tinha posto há pouco tempo, começou os sintomas de forma inesperada, e aí nós vimos isso na prática. Então, essa interação é mais uma que pode acontecer, né? Um efeito aí nocivo do uso do piercing. Respondido? Está respondido, obrigada. De nada. Quem tinha... Fabiana, aqui no ar. No ar. Oi, Marta. Na página 22, na 8ª linha de baixo para cima, você coloca a rara capacidade da orelha produzir movimentos. Você poderia, por gentileza, aprofundar um pouco mais? Sim, eu falei já disso um pouquinho antes. Ah, tá. A orelha ela tem remanescentemente essa condição de pouca mobilidade. Algumas pessoas podem desenvolver isso, algumas pessoas têm mais facilidade desse movimento, em função também da musculatura que se insere no crânio. Então, acaba tendo essa facilidade. Na verdade, se nós formos pensar, o nosso pavilhão auditivo, ele funciona para captação de som e também para que a gente possa distinguir da onde localizar a fonte sonora. Então, essa capacidade para a gente hoje, em relação a movimento, não teria tanta necessidade. Ok. Agora, aqui na página 21, eu gostaria que você também, se possível, ampliasse o segundo megapensene. Ah, sim. Tenhamos orelhas honestas. É muito interessante esse pensene também, esse megapensene. Tem um outro também, do professor Valdo, até foi uma adaptação, porque ele tinha colocado também, existem orelhas mentirosas, e o segundo, tenhamos orelhas honestas. A questão de escuta. Então, no momento que você ouve algo, você pode espalhar um boato, você pode mentir, você pode inventar uma calúnia. Então, no momento que você foca na assistência, e já indo para um outro patamar assistencial, você vê que acontece isso, ou pelo menos deveria, né? Tenhamos orelhas honestas. O que eu escutei, eu posso interpretar isso, mas que eu não saia daquilo que o autor do que falou está querendo dizer. Fabiana, na página 22, você pode comentar, você já falou um pouquinho da manobra de Valsalva, mas pode falar mais um pouquinho a respeito dela em relação à pressão atmosférica aqui na sexta e sétima linha? Tá, então vou repetir aqui a questão de manobra de Valsalva, que é qualquer tentativa de exalar o ar com a boca e o nariz fechados. Então, um exemplo fácil de entender é quando nós sopramos um balão, por exemplo, para encher um balão, ou a força que se faz no momento da evacuação também. Isso é o que a gente chama de manobra de Valsalva. O ato de mastigar, beber, bocejar ou realizar essa manobra, aliviando a sensação de pressão, plenitude e dor provocados pelas alterações de pressão atmosférica, o que acontece? Nós temos, na anatomia da orelha, então tem lá, como vocês já devem ter lido, a orelha externa, a média e a interna. Nós temos uma relação que é um canal que se chama canal de Eustáquio, se eu não me engano, e que ele está fechado no momento que nós estamos em repouso, ou não estamos realizando esses atos. O que acontece? A mesma pressão que eu tenho no interior da orelha é a mesma pressão externa
da pressão atmosférica. Quando nós trocamos, né, ou alteramos essa pressão, no caso de mergulho, voo e tudo mais, é necessário muitas vezes que a gente faça esses movimentos, principalmente bocejo, né, e abrir a boca, ou até fazer essa manobra, porque o que vai acontecer? No momento que a gente faz esses movimentos, nós acionamos dois músculos que vão fazer a abertura desse canal e vai entrar ar dentro desse canal. E aí, quando entra o ar, dá aquela sensação de alívio e a gente sai aquela sensação de desconforto. Qual que é o maior problema? Quando a pessoa está gripada, por exemplo, e está com secreção nasofaríngea e ela altera as pressões, como a proximidade desse canal com a nasofaringe é muito próxima, o que vai acontecer? A secreção obstrui mesmo você fazendo isso. E as pessoas têm muita dor no voo, por exemplo, e acabam ficando muito desconfortável. E foi muito interessante, só deixa eu abrir esse parêntese, porque eu viajei tem umas semanas, e eu tinha colocado, mas eu tinha colocado essa frase um pouquinho diferente. E eu estava com um pouco de gripe e mais alergia, voei, e aí eu tive essa sensação exata, e eu pensei, não, tem que ir melhor para o verbete. Aí eu reorganizei para deixar a informação mais clara. Deixa eu perguntar uma coisa, quando a gente tem uma criança que está sentindo dor de ouvido no avião, né, que a mãe fica assim, o que ele faz? O que tu sugere? Mastigar, comer alguma coisa, tomar, beber. Se a criança é pequenininha. É isso. Resolve? E choram, e dói, e às vezes nem é indicado o voo mesmo. Massagem resolve? Não, tem que ter a contração, né, muscular. Então tem que ter a abertura da boca. Valsalva é difícil para a criança entender, né? Até a valsalva que se orienta nesse caso aqui é você apertar, segurar o nariz, fechar a boca e assoprar, como se estivesse assoprando. E você vê que até pode sentir um estalo no ouvido. Esse processo. Fabiana? Só aproveitar para complementar, aproveitar que é a oportunidade, né? Na 22 mesmo, bem no finalzinho, você fala do tampão de ouvido, do fone de ouvido, do protetor auricular. Eu queria saber, assim, qual que é a tua opinião, que a gente viu o pessoal falando da questão do fone de ouvido, dessas coisas que as pessoas usam, né? Sim. Qual que é a tua opinião como especialista? Eu coloquei até em efeitologia a questão, o efeito nocivo do... Desculpa. Na 5ª linha, os efeitos patológicos do uso continuado do fone de ouvido inserido no conduto auditivo. Não existem muitas pesquisas conclusivas, mas na dúvida eu prefiro pensar que a gente tem que ter cuidado. Nós temos... Quais são os cuidados do fone de ouvido? A quantidade de horas que a pessoa fica e ao volume. Porque a tendência e a possibilidade de ter diminuições da audição, que a gente chama de hipoacusia, ou podendo até levar para um processo mais grave mesmo, de surdez, mostra então que o ideal seria no máximo 2 horas, né? O ideal 1 hora, assim, estourando. Mas não existem pesquisas conclusivas sobre isso. Então, a outra questão do fone de ouvido é uma perda temporária que a gente pode ter da audição, zumbidos também. Basta a gente pensar assim, você vai num show ou numa festa que tem muito barulho, nós às vezes ficamos depois com uma diminuição do processo auditivo. Então, existem reflexos também que ajudam a não romper o tímpano, né, no momento de sons muito altos. A gente tem esses mecanismos que ajudam de atenuação. Mas mesmo assim, o ideal é ter um cuidado e um controle desse uso continuado. Tá. E eu pedi para te comentar essa curiosologia na página 24, que para mim achei curiosa, né, a questão do Van Gogh aqui. Ataque ou amigo? Imagina se não fosse. Isso mesmo. Existem 2 versões para esse fato. Uma é de que foi uma automutilação do Van Gogh, porque o que aconteceu é que esse amigo, né, o Paul Gauguin, desculpa, eles tiveram um desentendimento e, num ataque de raiva, ele fez essa automutilação do lóbulo da orelha
E ainda assim, a história fala que ele levou, o próprio Van Gogh levou esse pedaço da orelha para uma prostituta que parece que foi o alvo da briga, né? Então essa é uma versão. A outra versão é que não foi uma automutilação, e de que foi um ataque do amigo contra ele. Só que não é nada comprovado, então existem especulações, tem livros publicados sobre isso. Então, acho que é importante, assim, a definição oficial é a da automutilação. Tanto que eu tomei o cuidado de pegar do museu, né, do Van Gogh, para pegar a informação oficial mesmo, não as especulações. Tá bom, obrigada. De nada. Fabiana? Oi. Aqui na página 23, na binomiologia, na primeira linha você fala do binômio travesseiro-orelha. Qual é a relação? A relação aqui, cadê? Travesseiro-orelha. É principalmente o decúbito lateral, que você dorme e você vai ter o contato da orelha externa com o travesseiro. Pode prejudicar? Nada. Pode ser bom? Não, Pode influenciar? não, é só mesmo pelo contato. Tanto que aqui a questão de orelha óculos, orelha brinco, travesseiro orelha, orelha touca, orelha fone de ouvido, orelha telefone, são contatos. Então, o que a orelha pode fazer de contato e interface com os objetos. Só deixa eu finalizar. Claro que se a pessoa está com alguma otite, um processo de otalgia, ou processo infeccioso ou inflamatório, o fato dela ficar com essa pressão vai machucar, ela vai sentir dor. Então, ela evitaria essa posição, esse posicionamento de decúbito lateral, né, do lado do pavilhão em que está apresentando o sintoma. Certinho? Oi? Eu tive o tímpano perfurado numa viagem de avião. Estava com sinusite, teve uma pressão. Quais são os prejuízos que tem um tímpano perfurado, além da perda parcial da audição? Basicamente é o processo de perda da função auditiva, né? Porque o que acontece é que o tímpano ele vibra no momento que ele recebe e capta as ondas sonoras. Então, se nós formos estudar mais profundamente a fisiologia do sentido da audição, nós vamos entender que, no momento que se capta essas ondas, ela é transferida para a membrana timpânica, que está sempre sob tensão, para que ela possa vibrar e levar essa vibração para os ossículos que fazem parte da orelha interna. Desculpa, da orelha média. E aí esses ossículos vão mandar a informação para a cóclea, que vai mandar a informação para o sistema nervoso central, através dos nervos que estão ali nessa região. Então, a gente tem a codificação do som, a recepção do som, e até que ele vire um impulso elétrico e tenha uma leitura cerebral sobre esse som externo que a gente está ouvindo. Então, no momento que você tem alguma alteração timpânica, você vai alterar em grau maior ou menor esse processo. Processos infecciosos talvez possam ser mais frequentes, porque você abre, né, uma porta mais para a parte interna, né, média interna da orelha. Então, teria que se tomar muito cuidado com piscina, com, né, molhar, ou bactéria, cuidado para limpeza também, né? Cuidado realmente eu tenho que ter a vida inteira, não pode deixar entrar água. Exatamente. Mas em questão parapsíquica, você já teve alguma experiência, algum estudo nesse sentido? Se altera? Nunca tive, nunca tive. Eu penso que a pessoa consegue ultrapassar isso em relação ao processo parapsíquico, porque o soma ele é a parte mais rústica. Como eu coloquei aqui na parafatologia, uma pessoa surda pode ouvir projetada, então ela expande esse processo. Então, se você domina o processo parapsíquico, entende esse mecanismo multidimensional, não teria um prejuízo para você, uma alteração somática, como acontece com outros problemas também, não só esse. Tá. Eu queria que também na página 22, em fatologia, na linha 13, você coloca a rara capacidade da orelha produzir movimento. É a terceira pergunta. Mexer com a orelha. Como é que a gente pode interpretar isso a partir de... Boa pergunta. Quer falar, Michele? Olha,
Sobre poder mexer sobre o com a movimento orelha. mexer a orelha. Ela quer saber se existe uma hipótese, assim, alguma teoria de quem consegue mexer, se teria... Ela consegue. Ela consegue, a Patrícia Não, o que a gente estava consegue. comentando aqui antes, Patrícia, é que é um treino, né? A pessoa pode treinar. Agora, tem pessoas que meio que espontaneamente começam a brincar com isso, e aí daqui a pouco ela descobre que ela consegue mexer. E isso aí, eu andei estudando um pouco, isso a Fabiana está falando aqui para mim, porque eu andei estudando sobre isso um pouco, porque eu fiquei encafifada uma vez que o professor Valdo falou que a gente deveria mexer todos os ossos do crânio, né? E aí eu descobri que através de um músculo que movimenta também a orelha, dá para mexer ossos do crânio. Aí foi por isso que a gente começou a estudar e começou a desenvolver, até trabalhamos com uma Cira em um curso de autodesbloqueio energofisiológico, a gente trabalhava técnicas para movimentar através do esfenoide, tanto pela base do palato, né, no céu da boca, quanto pela orelha, você conseguir fazer esses movimentos do crânio. Isso faz uma espécie de uma massagem interna na cabeça e dá uma alteração muito grande energética. Mas dá para treinar, né? Músculo, qualquer músculo que você quiser pôr para funcionar, você vai descobrir funções que, né, que a gente às vezes não conhece do organismo. Fabiana. Pode perguntar. Oi. Eu queria saber, assim, o aparelho auditivo, ele tem alguma coisa, assim, de prejudicial em relação à orelha? Aqui, só deixa eu pegar onde eu coloquei. Aqui, os aparelhos de amplificação sonora. Isso só ajuda, porque a pessoa que tem um déficit auditivo, ela vai melhorar a condição de escuta e ela vai funcionar melhor. Então, você usa. Então, isso é importante. Em relação à auriculoterapia, você quer saber? Em relação a... Sim. Agora, a medicina chinesa faz uma boa relação, que é interessante, de pessoas que têm hipoacusia, que é de fazer algumas massagens na orelha, que ativam alguns pontos que se relacionam com o sistema auditivo, a fisiologia auditiva, e poderiam melhorar também o processo de audição. Então, depois até eu posso te conversar contigo, mais nesse sentido. Sabe? É o contrário. Existe algum ponto para diminuir a audição? Aí a gente entra aqui na hipersensibilidade ao som. Isso aí então, é bem interessante aqui que eu coloco a hiperacusia. Então, nós temos, na verdade, 3 disfunções que seriam hipersensibilidade aos sons, né? Então, a hiperacusia é a pessoa que tem uma acuidade auditiva exacerbada. Então, ela ouve mais, às vezes um ruído que para determinadas pessoas não é tão importante, para aquela pessoa acaba ele sobressaindo e podendo até ter uma condição dolorosa, de audição essa dolorosa. Condição eu tenho. Meu pai dizia que eu ouvia barata andar. É isso aí. Mas eu escuto demais. Aí. Então, essa hipersensibilidade, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com fone de ouvido devido à minha profissão como vocalista, locutora de estúdio. Entendi. Mas eu nunca usava, eu punha ele do lado. Porque era muito Eu nunca forte. precisei usar, eu usei sempre fora do ouvido. Aqui do lado, e já era mais do que suficiente. Então, o som, para mim, ele é doloroso, ele dói. Entendi. Determinado ambiente que eu estiver, eu tenho dor de ouvido, Isso como é se fosse hiperacusia. uma otite, entende? Agora, a misofonia já é a reação emocional de irritabilidade a essa hipersensibilidade. Entendi. Então, a pessoa que tem a hiperacusia, ela vai ter essa percepção exagerada, exacerbada. Agora, quem tem misofonia já tem um processo emocional junto, que é a irritabilidade a esse excesso. Então, às vezes, ela incomoda o tic-tac do relógio. Aquilo parece que sobressai. Um gotejar de uma torneira também é prejudicial. Eu aprendi uma técnica de fazer a descoincidência. Por exemplo, com a descoincidência provocada, você consegue absorver o ruído e fazer a descoincidência. E isso melhora essa condição. Né? Foi a única coisa que me ajudou. Aprender a fazer essa técnica de trabalhar com energia para provocar a descoincidência maior, porque ela diminui a audição. É interessante, porque sai e é menos. Se ficar dentro do corpo, o ouvido grita. E é interessante que nós temos um mecanismo fisiológico muito inteligente.
existem reflexos de atenuação que tiram esse ruído, por exemplo, esses ruídos secundários. Sim. Então, se a gente está num ambiente... faz uma mixagem. Exato, você vai ouvir determinada frequência e não todos os ruídos que acontecem na rua ou, né, no ambiente próximo. É bem interessante, é um mecanismo de inteligência, né, fisiológica. Um sistema usado em empresas, né, que eles usam isso para esses escritórios de landscape, que são os ambientes abertos, que eles chamam de mascarador de ruído, que é isso. É isso, é um ruído no fundo. É um pano de fundo. Assim, ruído branco. Isso, para dar uma disfarçada. Agora, a verbetógrafa. Professora Fabiana, você já experimentou investigar os sons nas projeções conscientes? Na minha experiência, tive uma projeção consciente onde vi pessoas falando algo. Podia compreender muito bem, mas não reparei se havia realmente som. Só me dei conta disso quando, de repente, havia ali um animal estranho que me olhava fixamente. Levei um susto, quis dar um grito, mas nenhum som saiu. Você teria algum comentário? Em relação a sonho, diferença entre sonho e projeção lúcida, acho que isso é experiência pessoal mesmo, que vai te ajudar a diferenciar o que é um processo e o que é outro, porque na projeção lúcida eu tenho um parâmetro muito particular, que é eu identificar, saber que eu estou naquele momento em projeção. Então, eu tenho graduações de estar consciente, de lucidez, que eu vou identificando que eu sei que eu estou dormindo e eu estou ali. Então, é diferente de um sonho em que um enredo se desenrola. Em relação ao fato que aconteceu, eu acho que o mais importante é a pessoa anotar tudo que houve e tentar entender isso, porque às vezes é uma representação para ela. Então, a questão de tentar falar e não sair nada é muito, às vezes, peculiar até da história daquela pessoa. Então, eu nunca tive projeções em que eu, por exemplo, que tenha acontecido isso em relação a eu tentar falar e não conseguir. O que eu já tive, que também pode acontecer, é eu estar naquele processo de slow motion, que é um processo que você tenta se mover, o psicossoma, não o soma, né? Então, você tenta se mover na projeção e você não consegue falar, não consegue, né, se comunicar, e a gente fala que isso até é um lastreamento do psicossoma, né? Tem muita energia ali, então acaba acontecendo isso. Que é o processo que mais está se assemelhando ao que eu já vivenciei. E em relação, ela falou mais uma coisa, em relação justamente isso, que ela levou um susto. O som? Entendi, o sonho e a projeção. É som. O som na projeção. Uma coisa que é muito interessante é que tem a questão de telepatia. Então, você capta a informação, não necessariamente precisa ser vocalizada, né? Mas, claro. É interessante. Fabiana, aqui. Oi, eu Sandra. fiquei curiosa na página 25, no número 9, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Vamos lá. Beber água na orelha dos outros. Beber água na orelha dos outros é não depender de favores. Não depender de favores. É um termo coloquialismo, não vou beber água na orelha dos outros. Então, eu não vou depender de favores de ninguém. É mais nesse sentido. Nessa pergunta que a bibliotecógrafa falou, a teletertuliana perguntou, eu ia falar que às vezes as pessoas relatam, né, que extrafisicamente, quando você vai dar uma aula, eu também já tive essa experiência, né, você pede para a pessoa acalmar os pensamentos, porque você fica escutando o pensamento das pessoas, é verdade. E aí você não consegue falar, telepatizar para a pessoa, então acalma os pensamentos para a gente poder falar com vocês. Então, é muito comum você escutar os pensamentos de todo mundo junto, né, ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Oi. O uso de cotonetes, eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizerem que o uso com alguma frequência ele pode ser nocivo para a orelha, para o ouvido e para a audição. Isso tem fundamentação científica? Tem fundamentação. Na verdade, o cerume, ele é uma proteção natural que nós temos para a integridade da mucosa, enfim, é uma proteção que nós temos na orelha interna, para a orelha interna. Então, ele se produz
e pode ficar aparente no meato auditivo, né, que é onde a gente enxerga. Então, o que é o indicado? A pessoa passar um algodão, a haste flexível ou cotonete pode fazer duas coisas. Lesionar mesmo, porque pode empurrar demais e pode ter uma lesão timpânica, ou pode impactar o cerume, porque você começa a empurrar a cera mais para dentro, porque ele não consegue retirar. Se você fizer com cuidado para retirar o excedente, ok, mas se você ficar empurrando, você está compactando o cerume. E aí, às vezes, é necessário alguma técnica para se retirar, né, esse cerume. Mas existe alguma frequência que é recomendada para usar o cotonete? Uma vez por mês? Na verdade, não seria muito recomendado usar o cotonete. O que seria recomendado é uma higienização com álcool e molhado, úmido, e só onde a gente enxerga, porque faz parte da proteção do nosso sistema auditivo, da parte anatômica da orelha, a gente ter a produção de cerume. Só que, claro, esteticamente, você quer tirar, né? O que fica excedente tem que ser realmente retirado. Claro. Fabiana, na página 22, Teoriologia. Oi. Eu gostaria que você comentasse o item 2 e o 3, o primeiro relacionando as características da orelha com a longevidade da Consim e o segundo relacionando com características de personalidade e também colocando o seu posicionamento em relação a isso. Tá certo. Então, teriologia. Vamos lá. A teoria da medicina chinesa, tradicional chinesa, relacionando o tamanho da orelha externa e a longevidade da consciência intrafísica. A controvertida teoria da fisiognomia, relacionando traços de personalidade e características da orelha. Então, a primeira, que é a teoria da medicina tradicional chinesa, isso é muito conhecido, falado dentro da medicina chinesa, que pessoas mais longevas têm a orelha maior. Então, elas teriam a orelha mais proeminente. Até eu falei anteriormente a questão do hélix. Então, um hélix, que é essa parte externa, que é essa parte externa toda, que nós temos até chegar ao lóbulo, pessoas que têm também um hélix mais grosso, teriam também mais longevidade ou processos de saúde um pouco melhor do que as pessoas que têm um hélix mais fino, que seria então uma fragilidade constitucional que aquela pessoa teria. Eu vejo isso na prática, acho que todo mundo agora vai começar a olhar a orelha. Porque, só pega aqui para mim, quando a gente fala do tamanho da orelha, nós temos como referência a altura da sobrancelha e a altura da asa do nariz. Essa seria a distância que nós teríamos de uma orelha normal para aquela pessoa, um tamanho normal. Acima disso, né, ultrapassando esses limites, nós teríamos uma orelha grande e menor do que isso, uma orelha pequena. A longevidade estaria relacionada, então, à orelha maior. Em relação aqui à técnica da fisiognomia, ou fisiognomia, ai, difícil falar. Relaciona os traços de personalidade e características da orelha, como fazem com toda a face. Então, posicionamento, aí falam mais, também falam do tamanho, mas também falam da posição, se ela tem uma implantação mais baixa, se ela tem uma implantação mais alta, se ela é de abano, se ela abre, se ela tem ausência de alguma concha. Então, relaciona isso a um traço de personalidade daquela pessoa. E isso eu acho mais controverso. Então, você pediu a minha opinião, né? Essa questão, para mim, é mais controversa. Por quê? Eu acho muito complicado uma generalização tão grande, né? Essa técnica, essa teoria fala muito dessa generalização. Em relação ao tamanho e à longevidade, eu vejo na prática que tem uma relação. Então, na minha experiência, isso vale mais. Mas existe algum trabalho, os orelhudos devem ficar pesquisa? Felizes. O temperamento,
É mais Mas existe alguma pesquisa que tenham feito que mostre essa relação com a longevidade ou não? Ou isso é mais Eu nunca vi empírico? nenhuma pesquisa sendo feita. O que eu vejo é na prática clínica mesmo e nos estudos de acupuntura, de auriculoterapia. Isso já é assim como aquela verdade absoluta, sabe? Já ninguém nem questiona. Mas realmente poderia se fazer uma pesquisa. Será que realmente os mais longevos têm a orelha maior? Agora é verdade que cresce a orelha? A gente está querendo saber, porque a gente tem a orelha pequena. Olha, gente, o que acontece é uma flacidez. Uma flacidez acontece. Estava pendurada. Não, mas é porque eu não sei se isso corresponde à verdade, mas diz que a cartilagem, ela na verdade não para de crescer. Não, para. Para de crescer normalmente? Ela não tem um processo regenerativo, nem de proliferação. Então ela para, na verdade. E por que ela fica maior quando a pessoa está velha? Oi? Por que a orelha fica maior quando a pessoa envelhece? Eu penso que é mais pelo processo de flacidez que acontece, né, no processo natural do envelhecimento. Então você vai tendo... as mulheres, é bem comum você ver o lóbulo da orelha, ele fica mais flácido e cai mesmo. E tanto que tem uma técnica estética de preenchimento do lóbulo para essas mulheres. Dermatologistas fazem porque eles fazem melhoram esse preenchimento porque realmente existe uma flacidez. Especialmente se, no caso, a mulher usa um brinco mais pesado. Aí ele vai fazer essa tração, né, contra a gravidade e acaba puxando provocando essa flacidez. Fabiana. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Olha só, na página 22, na fatologia, no finalzinho da quarta linha, de baixo para cima. Tá? O ato de ouvir clandestinamente. O que você quer? Eu quero falar do enxerido que está escutando atrás da porta, está ouvindo clandestinamente. É aquilo, as paredes têm ouvido. A questão da pessoa que está sempre de orelha em pé, como já falando da coloquiologia, atrás de alguma informação, querendo saber da vida dos outros. Aquela pessoa que está sempre atenta para informações paralelas, que não, às vezes, na maioria das vezes nem interessam a ela. Eu pensei que fosse alguma coisa diferente. Você não quis botar na coloquiologia? Eu coloquei. Só que eu coloquei com os termos que a gente ouve mais, né? Eu coloquei, deixa eu ver aqui, ficar de orelha em pé, onde é que eu coloquei? As paredes têm ouvido, item 7. Andar, ficar de orelha em pé. Tá. Ficar de orelha em pé até é uma condição, se fala também orelha em fita, que é a orelha estar atento também. Então, orelha em pé é mais essa atenção. Se a gente juntar isso com uma pessoa que tem essa intencionalidade, às vezes, de escutar a conversa dos outros, ela vai ter esse ato nesse momento. Tem outra coisa também aqui. Pode falar, Tânia. Na página 26, no item 5, tá? Doenças dermatológicas. A herpes zoster, a colega aqui do lado viu, teria hífen e um acento no O. Onde é que você está? Item 5, página herpes 26. zoster. Isso. Pode ir. Teria hífen, herpes, tracinho, zoster, e tem um acento no O. Ela viu. Tá. Para dar uma acertada. Acho que dá para acrescentar. É isso. Tá, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigada. Professora Fabiana, você já comentou alguma coisa sobre isso, mas acho bom responder que uma teletertuliana, ela quer saber, ela pede para você falar sobre os prejuízos de se colocar alargador na orelha. Ah, sim. Eu coloquei em 2 momentos. Deixa eu só pegar aqui. Eu coloquei efeitologia. Eu não vou achar agora.
É aqui. Achei. O efeito permanente do alargamento do lóbulo da orelha. E coloquei também na fatologia que algumas culturas consideram um status social essa questão de alargamento do lóbulo da orelha. Realmente, tem pessoas que fazem isso, às vezes, estando numa cultura que tem, então, isso como um valor. Agora, tem muitos jovens, principalmente, que não estão inseridos nessa cultura e fazem uso desses alargadores do lóbulo da orelha, assim como piercings também na orelha. É um efeito permanente, porque o alargamento, ele não é um furo, ele vai ampliar o tamanho, né? Ele vai ampliar o lóbulo da orelha e ele acaba, depois, quando a pessoa decide retirar, ele fica realmente com uma alteração permanente, não é uma alteração que ele vai poder depois voltar atrás. Então, tem que tomar muito cuidado, no meu ponto de vista, para essas alterações, mudanças corporais que a gente faça e que a gente possa vir a se arrepender delas, porque muitas delas, tudo bem, vão ter técnicas reparadoras depois que você pode até mudar, mas nunca vai ficar exatamente, né, como era anteriormente. Certo. Agora ela pergunta, outra teletertuliana, você tem algum conhecimento de técnicas para curar ou amenizar dores de cabeça através de estímulos desses 160 pontos da orelha? Sim, inclusive a cefaleia é um dos sintomas, né, quadros clínicos que tem um resultado muito bom com a auriculoterapia. O que eu sempre penso antes de fazer um atendimento ou de indicar essa técnica para uma pessoa? Ela tem que entender muito a causa do processo dela. Então, a dor de cabeça está aparecendo por alguma razão. Qual é? É cervical ou pode ser até um tumor cerebral. Então, o primeiro passo antes de buscar um atendimento de auriculoterapia para isso é a pessoa buscar um diagnóstico clínico, médico, por que está tendo esse processo de cefaleia. Às vezes, essa cefaleia, ela não é uma cefaleia do ponto de vista não é um sintoma de uma doença grave, mas ela é um acúmulo de tensão, então, às vezes, é um processo muscular mesmo, de região posterior da cabeça. E aí ela pode ter resultados fenomenais, desde que ela tenha um acompanhamento da causa, né, do processo. Agora, a surdez hereditária pode ser tratada com essas técnicas? Nunca tratei. Inclusive, eu já fiz até experimentos, convidei mais precisamente uma pessoa que tinha diminuição de audição para realmente verificar se a técnica de auriculoterapia ajudava. E o que eu vi foi que houve uma melhora, mas uma melhora bem pequena. As massagens ajudam, eu acho que vão ajudar mais para essa sensação de plenitude, assim, aquela sensação... É como se tivesse uma pessoa que não tem deficiência auditiva, a sensação é como se ela tivesse mergulhado e teve uma repressão do ouvido e aí acaba tendo como um abafamento do som, né? A sensação é essa. Para a surdez hereditária, eu nunca tratei. E se eu for falar assim, existem bibliografias que falam sobre o tratamento, sim, existem. Mas nenhuma é conclusiva, então eu não posso afirmar. Certo. Agora, você pode esclarecer a respeito da relação de utilização de celular e seus efeitos no sistema auditivo? Muito bom. Essa pergunta foi ótima. O efeito nocivo do telefone celular nos sistemas auditivo e vestibular, não só no sistema auditivo. Existem algumas pesquisas que também não são conclusivas, mas eu acho que onde tem assim, alterações de radiofrequência ou emissões de radiofrequência, que é o caso que acontece com o celular, mas especialmente eles transmitem micro-ondas. Eles vão fazer 2 tipos de efeito na região, que é um efeito térmico e um efeito mecânico, não térmico. Não existem assim, uma relação ainda específica e comprovatória de que o uso de celular a longo prazo possa desenvolver, por exemplo, um tumor no ouvido.
ou processos de zumbido, ou diminuição de audição, ou alterações já do equilíbrio em função do sistema vestibular. Só que se fala muito que teriam que se acompanhar mais tempo, né? Então, nas pesquisas que eu, pelo menos, identifiquei, ainda se precisa mais pesquisas em relação a isso. Eu achei até estudos sistemáticos, que são estudos que pegam vários trabalhos já publicados, e não existe tanto ainda essa confirmação, mas que já existe uma preocupação e já existem pessoas que referem perdas auditivas e que uma das hipóteses é o uso do celular. O que parece que já tem são indícios de tumores no cérebro, mas em geral. Tem, mas é a mesma coisa. Aí, assim, falam até, por exemplo, a pessoa usa mais do lado esquerdo. Então, às vezes, na pesquisa, aparece do lado direito. Então, essa correlação ainda não está sendo bem estudada, ainda não é bem investigada, mas o que não impede que nós tenhamos uma postura também de bom senso, né, em relação à prevenção disso. Agora, fala muito da questão de próteses auditivas terem mais suscetibilidade a essas interferências eletromagnéticas, que isso sim interfere. Então, isso já é bem comprovado. E também ver se os estudos não estão sendo patrocinados pelas empresas de telefonia. Porque o problema é sempre na pesquisa a questão da origem, da fonte pagadora. Exato. Então, a gente engole muita pesquisa publicada, fora de série, feita por pessoas altamente capacitadas, e que a fonte pagadora é justamente o laboratório químico que tem interesse em que aquela informação seja veiculada daquela forma. Exato. Então, acho que cabe a cada um procurar sempre olhar outras fontes, outras variáveis, e ver quem está defendendo o trabalho de uma forma mais isenta, que não esteja, vamos dizer assim, sustentado por essas grandes corporações, para que a gente tenha informações mais isentas, o que é bem raro nas pesquisas, principalmente da área de saúde. Grandes, né? Concordo com isso. Claro, com certeza. Agora, professora Fabiana, tem com muita constância esta sensação de ouvido tapado, como comentou há pouco, e efetua essa manobra de tapar o nariz e soprar para causar a pressão interna e destapar o ouvido. Ocorre no ouvido esquerdo, independente do lugar onde eu estou, ou de situação de gripe ou resfriado. Atribua a hipótese de a sensação estar condicionada à presença de alguma companhia extrafísica, pois quando estou em uma condição mais homeostática, a ocorrência é menos frequente e, ao praticar o EV, a sensação desaparece. Essa hipótese pode ser confirmada? Pode. Eu coloco a questão de sinalética energética e parapsíquica pessoal na parafatologia, que é justamente isso. A pessoa identificar no processo dela o que pode ser físico. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou estudando um processo de sinalética é primeiro entender se não existe nada físico, né? Então, se a pessoa descartou o físico, ela vai começar a identificar que situações isso acontece. O que eu fiz, e eu tenho muito, o zumbido no ouvido, esse apito fino, eu ainda não assim tenho 100%, né, de identificação dos momentos e da sinalética, mas eu consegui identificar o que deflagra em muitos momentos. Então, eu anoto. Com essa pessoa, nesse horário, falando de tal assunto, eu tive esse processo. E o que eu já percebi até o momento é que muito tem relação com o processo extrafísico, de consciências. Então, existe uma presença de uma consciência extrafísica no ambiente, que tende a ser mais assediadora ou não amparadora, digamos assim. Então, às vezes é um acompanhante, uma companhia, às vezes é um processo ali energético que eu percebo e identifico nesse sentido. Eu consigo identificar que é uma presença para mim. Então, cada um vai ter a sua sinalética. É bom identificar e relacionar isso com os fatos. Então, aconteceu isso em tal momento e eu interpretei dessa maneira, até a pessoa ter um esboço melhor. Fabiana, aqui no ar atrás de você, você tinha alguma coisa para falar sobre labirintite?
pessoal Sim. que sofre muito com viagem de avião e de carro também. Eu coloquei um item específico sobre os processos de afecções do labirinto na taxologia, são as labirintopatias. E o que acontece é que o labirinto ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, nós temos um processo bem combinado fisiologicamente, que é da visão do labirinto, né, que está relacionado, e da propriocepção para a nossa manutenção de equilíbrio e posicionamento corporal. O que é a propriocepção? É você identificar, através de receptores que nós temos em tendões, músculos, o posicionamento do nosso corpo naquele momento. Então, isso faz com que a gente tenha uma noção e um controle do nosso equilíbrio. E o labirinto, ele dá essa noção espacial do posicionamento da nossa cabeça, junto com a questão ocular, da visão, que ajuda a regular, então, o posicionamento da nossa cabeça para que exista uma horizontalidade do olhar. A gente não vai ficar com essa assimetria em relação à visão. Então, as patologias que envolvem o labirinto vão ter relação com o equilíbrio. Então, desde processos inflamatórios, a gente vai ter um sintoma que vai se repercutir no equilíbrio. Não sei se é isso. Contribuindo aqui com o processo da labirintite, porque eu estou ficando especialista no assunto. Eu acho interessante colocar e esclarecer aqui, porque eu já vi assim, vários mal-entendidos, né, com relação a esse assunto. O zumbido também pode estar relacionado com a labirintite. Pode. E tem aquele remédio Tanacan, certo? Ele também ajuda, que está relacionado com o processo da circulação sanguínea também, que tem relação no ouvido. Certo? Isso eu acho interessante fazer essa colocação, para não haver essa confusão. Quando vê uma sinalética ou zumbido, não, às vezes tem mais essa conotação, entendeu? Eu acho bem interessante, né? Porque eu tenho meu zumbido, mas eu identifico, né? Eu já sei que está relacionado. Inclusive, quando vai me dar crise, quando mais seguido, aumenta aquele zumbido. Então, para mim, é uma sinalético, então, mais relacionado com a crise de labirintite. Acho bem interessante fazer essa colocação e ampliar o entendimento. Isso é muito importante, por isso que eu falei anteriormente, que sempre na análise de uma sinalética, qualquer que seja, a pessoa tem que descartar o físico, o soma. Então, eu vou citar um outro exemplo agora. Eu sou muito alérgica, eu tenho rinite alérgica, com alterações de temperatura, principalmente. Então, eu sinto, às vezes, coceira no ouvido, no olho, no nariz. E a primeira coisa que eu fui ver foi avaliar isso, entender isso, porque é físico. Num segundo momento, eu pensaria em sinalética caso não tivesse nada no físico. Como existe essa contraparte, então você descarta. Mas ele acaba sendo um sinal somático de algo que não está bem. Então, é um sintoma, um sinal que a pessoa tem. Agora, a verbetógrafa. Há alguma relação dos pontos utilizados na acupuntura da orelha com o pé? Ou não tem nada a ver? Não, o que acontece é que o pé também é um microsistema. E não só para a medicina chinesa. Na verdade, na medicina chinesa, nós temos um ponto na planta do pé. O que existe é a reflexoterapia ou reflexologia, que também tem um mapa nos pés, ambos os pés. Então, é mais ou menos a mesma relação, só que ao invés de usar no tratamento algum ponto, algum estímulo, por exemplo, como uma semente, você vai usar a pressão da mão. Então, a pessoa vai fazer uma massagem com pontos de pressão, visando a resolução ou a homeostase daquele local onde está apresentando uma alteração. Fábio. Oi, Anália. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu tenho dois questionamentos aqui. Fala. Um na tecnologia, eu queria que você pudesse explicar algumas técnicas aí, que você colocou técnicas fonoaudiólogas visando a melhora da audição e da fala. Tá. Aqui numa área, né, de fonoaudiologia, que trabalha com a melhora da audição e da fala. Eu acho que é muito importante as pessoas priorizarem isso também, porque muitas vezes se procura um fonoaudiólogo apenas quando existe um problema. E
muitas pessoas não sabem, mas principalmente quem dá aula acaba usando muito a voz. E existe essa relação direta da voz e da audição, da fala e da audição. Então, você trabalhar com prevenções nessa área é muito importante. Então, a fonoaudiologia, para mim, é uma técnica, é uma área, né, de profissional que vai auxiliar muito nesses processos. Ensina exercícios, né, de projetar a voz. Isso. Então, tem N exercícios, né, que eles ajudam, auxiliam nesse processo. Tá. Outra coisa, na fatologia, na página 21, lá na quarta linha de baixo para cima, as características de calor, umidade e nutrientes no conduto auditivo externo, propiciando o ambiente para o crescimento de micro-organismos. Isso. Na verdade, o que acontece é a questão do cerume, né, que é uma questão de proteção. Só que alguns, pensem em relação a micro-organismos, estamos falando de bactérias, fungos, e eles se reproduzem muito em ambientes em que você tenha mais calor, mais umidade. Por isso que se fala muito da questão de não deixar entrar água no meato auditivo, porque você vai ter mais também proliferação, pode ter, né, esse processo potencializado. É um ambiente propício para o crescimento desses micro-organismos. Fabiana. Então, nesse período que a gente está assim, de bastante umidade, talvez seja mais interessante limpar mais. Então, né, só que sempre com aquele cuidado, né? Retirando isso. Quem faz natação, tomar cuidado, usar um tampão auricular, porque você vai entrar água, né? E quem tem alguma alteração no tímpano, como foi citado anteriormente, tem alguma lesão no tímpano, aí o cuidado é triplicado. Fabiana. Oi. Oi. Não sei se você já comentou, na tecnologia, a última técnica, eu gostaria de saber a finalidade, como que funciona essa técnica japonesa. Até eu trouxe aqui, só deixa eu pegar simulando aqui. Orelhas de gatos artificiais controlados e movimentados por ondas cerebrais humanas. Não sei se também teria relação com a pergunta da Patrícia, né, de a gente conseguir movimentar a orelha. Deixa eu só pegar aqui. É uma tiara que foi desenvolvida e que consegue fazer essa captação das ondas cerebrais da pessoa em relação a relaxamento e estresse, digamos assim. Então, ela baixa e sobe. Então, são dois movimentos. É como se fosse, por exemplo, um gato, né? Por isso que eles fizeram esse... Será que eu consigo mostrar a foto? É aqui uma tiara. E então capta as ondas cerebrais e faz esse movimento de subida e descida. Na verdade, o que mostra aqui, deixa eu só ler para vocês entenderem melhor. O produto de orelha de gato chamado Necomime é uma faixa de cabelo que é usada normalmente, mas possui sensores que captam os sinais cerebrais e os convertem em ações visíveis. Neste caso, abanar as orelhas de gato. Elas se contraem através de uma série de posições diferentes, né? Na verdade, ela fica em pé quando a pessoa está concentrada, ou mais ativa, ou mais contraída, rígida ou estressada, ou levemente caídas no estado de relaxamento. Não deixa até de ser uma forma de biofeedback, né? De feedback, em que a pessoa poderia identificar estados de relaxamento ou de tensão conforme a posição da orelha. Mas eu acho que o objetivo não foi esse, da criação. De nada. Agora, a professora Fabiana, na primeira linha da teoriologia, ela pergunta, você saberia nos informar por que a teoria da medicina tradicional chinesa, MTC, relaciona o tamanho da orelha externa e a longevidade? Sim, você já comentou, já falei bastante. Tá, todo mundo... Professora Fabiana? Aqui. Fabiana, deixa ela complementar. Você não quer complementar alguma coisa? Porque talvez ela não estivesse ouvindo. Ah, tá certo. Na verdade, a questão da longevidade está relacionada ao tamanho da orelha. Não existe, pelo menos no meu conhecimento no momento, o motivo. Eu não sei explicar o motivo. O que se fala, vamos pensar em energia, que para o chinês
é o que também dá essa característica corporal, a questão de que a gente entende hoje por paragenética também. Possivelmente, uma hipótese seria isso. Então, a pessoa que tem, né, essa condição energética mais forte, de vitalidade, mas eu estou aqui supondo, o motivo exato não sei relatar. Oi, Angélica. Oi, Fabiana, parabéns pelo verbete. Obrigada. A respeito das alterações posturais, elas podem ser visualizadas também na anti-hélix, não sei se é na hélix ou na anti-hélix agora. No anti-hélix. No anti-hélix, né? Que é onde fica os pontos da coluna. Isso, e se isso pode ser colocado, se isso pode ser colocado com um tratamento paralelo ao tradicional dentro do nosso trabalho como fisioterapeuta. Por exemplo, uma reeducação postural global. Isso pode potencializar fazendo uso. O que eu já vi em relação a alterações de postura e as alterações do anti-hélix, você pega aqui para mim? Vamos lá, essa orelha funcionou hoje. Essa região aqui que é mais proeminente. Então, essa região aqui é o que seria a referência à nossa coluna vertebral, desde a parte cervical até a parte lombosacra. O que eu já vi na prática também? Uma questão que é um desvio. Então, você puxa o hélix, você puxa e expõe essa região do anti-hélix, e ele tem uma leve, ou às vezes acentuada, inclinação, ou forma quase um C, mais ampliado do que é o normal. Em pacientes que têm escoliose ou que têm algum desvio postural, por exemplo, uma hiperlordose ou uma hipercifose. Agora também, a mesma coisa que eu falei anteriormente, afirmar que vai sempre apresentar essa alteração, não vi na prática. Às vezes acontece de não ter ainda uma alteração tão visível, mas seria um bom método de complementação, porque você pode acessar essa região junto com o tratamento, com a auriculoterapia, junto com o tratamento postural, por exemplo. Obrigada. De nada. A questão do zumbido, o próprio envelhecimento traz também essa condição, e muita gente se incomoda muito com isso, e tem até clínica do zumbido, né? Sim. Hoje tem clínica específica só para tratar disso. Uma boa parte pode até não ser zumbido, pode ser sinalética e vice-versa, não é? E é até interessante que eu não coloquei no verbete, só que a relação do rim para a medicina chinesa que controla a audição. E o que acontece é que o envelhecimento para a medicina chinesa tem também relação com a energia do rim. Então, você vê que tem uma relação também. Então, tem o processo de envelhecimento, e aí você pode apresentar sinais e sintomas também de fundo auditivo. Só uma colocação em relação à sinalética parapsíquica. É importante quem está experimentando tentar identificar se tem algum parafato relacionado, ou seja, alguma parapercepção mais conclusiva, seja algo que está ocorrendo, de repente vem uma ideia, acompanha uma ideia, uma sensação de uma consciência, aí sim é uma sinalética parapsíquica. Às vezes só um sinal, um indicador, pode ser várias situações. Então são hipóteses. É importante registrar. Você, com a repetição, é que vai caracterizar uma sinalética sua. De repente, escutou algo, uma sensação no ouvido, um zumbido, ou uma sensação de alteração de temperatura. O que quer dizer aquilo para você? Aí é uma sinalética característica. De repente, você percebe a presença de uma consciência, inclusive vem uma ideia, vem uma imagem, aí vem a alteração. Aí é uma sinalética parapsíquica. Tá? Porque senão a pessoa... Porque isso é muito comum, principalmente esse relato de zumbido. Não, eu tive uma sinalética. Tá? Não é uma sinalética. Claro. Você teve um zumbido. Tá? Qual é a causa? Porque senão a pessoa fica no superficial. Ela só tem a sensação e já automaticamente já tem uma definição. Ela já coloca dentro de uma categoria e deixa de aprofundar e desenvolver o parapsiquismo. Tá? A sinalética, por exemplo, de acoplamentos fortuitos que acontecem toda hora com o ouvido, ela é muito clara, então não fica difícil para a pessoa, depois de um certo tempo, identificar. Como tem aquelas lâmpadas que tem na padaria, aquela lâmpada azul, que quando o mosquito entra, ela faz...
aquilo. É muito parecido. Então, a pessoa começa a identificar claramente. Depois vem o restante dos sintomas, pressão na nuca, sensação de peso, mal-estar, enfim. É muito simples para a pessoa começar a fazer esse tipo de conexão. Agora, de todo modo, é muito interessante a variedade de sinaléticas energético-parapsíquicas envolvendo o ouvido e a quantidade de pontos da medicina chinesa na orelha. É muito interessante pensar nessas correlações, né? Agora, aqui tem uma pergunta genérica aqui, depois, se vocês quiserem complementar. É um teletertuliano do Rio de Janeiro. Ele então coloca, né? Desde criança trabalho com a projeção de forma solitária. O clímax se alcançou quando tive de começar a me matar do outro lado para acordar. Pulei de meu prédio, da sacada, para retornar ao corpo físico. Tive aulas, também entre aspas, específicas no outro lado, por quem eu não sei direito, e outras vivências. Nesse ponto, comecei a temer o caminho. E desde então, todas as noites, para dormir, preciso fazer um trabalho inverso, para não sair consciente. Preciso de orientação para maiores funções, objetivos e atividades. Por onde começo? Olha, a gente orienta que você trabalhe, que você conheça, participe de uma palestra, que você conheça o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, no Rio de Janeiro. É importante você aprender as técnicas para projeção consciente lúcida. A gente já de cara diz para você que a verdadeira projeção, a projeção evolutiva, ela é, em geral, acompanhada de amparadores extrafísicos. São consciências extrafísicas que estão interessadas em ajudar a pessoa e jamais elas vão emitir ou propiciar medo ou situação de risco, que é o que parece que você até pode estar ocorrendo, né? Nessa questão de tentativas extrafísicas, você pode se embaralhar aí durante a noite, então realmente é prudente você até tomar conhecimento técnico, treinar, trabalhar essas energias, enfim, ter toda a orientação que o IPC pode dar a você, então que você realmente evite esse tipo de, vamos dizer assim, de abordagem aí mais... Está quase que um esporte radical, né? Um esporte para-radical aí. Então, calma. Então, você procura, a gente vai te passar aqui, olha, professora Mala, www.iipc.org. Você entra, tem lá endereços no Brasil. Você aperta Rio de Janeiro, é em Copacabana. Rio tem Copacabana, uma então, unidade. de acesso fácil, tem palestras gratuitas, introdutórias, bibliografia, tudo que você precisar, para não precisar continuar no para-esporte radical, como a professora comentou. Só fazer uma colocação que a projeção lúcida, ele é um fenômeno natural. Todas as pessoas, ao deitar, elas podem ter a projeção lúcida. O que ocorre é a pessoa saber lidar com isso de uma forma mais técnica. Aí o IPC ele vai orientar técnicas, melhor alternativas para a pessoa ter um proveito dessas experiências. Porque o medo é o medo daquilo que você não tem conhecimento, né? Então, a partir do momento que você vai conhecendo, a tendência da pessoa é tirar um proveito melhor disso e começar também a trabalhar no extrafísica, ajudar, olhar um enfoque positivo e não somente o medo, ficar só na patologia. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer no extrafísico. Certo. Você quer falar alguma coisa? Não. Temos aqui ainda algumas perguntas. Tem uma sugestão que ele sugere você inserir na coloquiologia o termo atual radião para escutas paralelas. Eu confesso que eu não conheço esse termo, radião. Vamos ver, porque já tem 50 itens, né? Eu tive que de todo modo a gente vai analisar. Exatamente, você escolheu, né, para fechar. De todo modo, a gente agradece, né? Vamos analisar, junto aí com a verbetógrafa. Agora, tem uma outra pergunta sobre o piercing. A pessoa que usa piercing no tragus, parte central da orelha, pode ter sequelas? De que tipo? Como eu falei antes, a questão de processos inflamatórios ou infecciosos, e dependendo da região, ali, ele falou tragus, né? O tragus é a parte mais externa aqui, que é uma cartilagem também, né? Poderia
dependendo da região, do ponto de auriculoterapia, você ter uma interferência, como eu citei no início da tertúlia, né, em relação à estimulação daquele ponto. Agora, tem uma pergunta também próxima, né, também sobre o uso de inúmeros brincos ao longo da orelha. Qual prejuízo isso pode acarretar? Eu acho que é mais cultural, a questão assim de você ter excessos, de ter né, e tentar entender por que existe a necessidade de, né, ter tantos adornos. Então, tudo bem, né? Culturalmente a gente fala do brinco, às vezes coloca 1, 2, 3 furos. Então, analisar isso, não que vai ter um prejuízo em relação... O brinco é menos que o piercing, dependendo da região, em função de ser no lóbulo, que não é cartilagem. A cartilagem que é mais complicada. Fabiana, pode perguntar. Quanto à cirurgia estética de orelha de abano, em criança e adulto, você tem alguma na verdade, tem várias técnicas, né? É uma técnica médica. É recomendado isso normalmente? Não tem nenhuma contraindicação? Tudo depende. Tem uma idade, né, que é mais propícia. Agora, eu não sei falar exatamente. Eu acho que isso deve ser analisado juntamente com a família e o médico, para definir melhor a idade também de fazer a cirurgia. Quer falar? Uma pergunta. Na codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética aplicado à fisiologia humana. Eu acho que isso tem um pouco de relação com o que eu estava falando antes, em relação a ter um cuidado somático. Principalmente com alterações que nós formos fazer no nosso corpo, no soma, que sejam permanentes, né? Então, estamos falando aqui de brinco, de piercing, alargamento de lóbulo. São atitudes que vão interferir na condição corporal, né? Então, esse Código Pessoal de Cosmoética aplicado à fisiologia humana é o que você tem dentro do seu Código Pessoal de Cosmoética que se aplica a um cuidado em relação a essa fisiologia. E eu acho que também parte de um início que é o conhecimento da fisiologia do nosso corpo. Saber o que é normal, o que é fisiológico, não só desse sistema, né, auditivo, mas no geral também é importante. Agora, Fabiana, você poderia nos falar sobre aquele sulco diagonal? Sim, no lóbulo da orelha externa, podendo estar relacionado a doenças cardiovasculares. Isso na medicina chinesa, na questão da auriculoterapia, já é muito falado também em função de pesquisas, só que eu consegui encontrar algumas pesquisas científicas bem interessantes já relacionando isso também, com um número bem grande de pessoas, de amostra. Então, o que significa? É um sulco que, eu tenho até uma foto aqui, que eu deixei já separado. Nas pessoas, você mostra essa aqui? Nas pessoas que têm uma tendência a doenças ateroscleróticas ou cardiopatias, ou já tem instalado ou tem tendência, então, é essa figura que eu quero mostrar, é essa aqui. Não sei se tem como aproximar mais. Pronto, aí deu. É um sulco que forma na diagonal, mais ou menos fazendo 45 graus, que nas pessoas que têm uma alteração cardiovascular, uma cardiopatia, ou tem já uma predisposição que pode ser familiar, mas muito importante, elas desenvolvem esse sulco, tá? A hipertensão arterial também estaria envolvida. A gente chama esse de sulco... É um sulco diagonal, mas é relacionado a doenças cardiovasculares. Quer dizer, nesse caso, a medicina convencional admite... Essas pesquisas que eu encontrei, muitas na área de saúde, em relação à parte prática da medicina chinesa, mas aqui é de faculdade de medicina, sim, gerontologia. Então, já a medicina ocidental está estudando isso, não só a medicina tradicional chinesa. E com um número muito grande de pessoas. E essa é uma pesquisa fácil de fazer. Você relaciona já uma patologia instalada com a presença ou não do sulco. Então, você faz essa relação direta, é bem tranquilo de fazer essa análise. Interessante. E aí, tem algum tipo de terapia? Não, isso é técnica diagnóstica. Só diagnóstica. Não, você pode até... aí, claro, entra num conjunto de técnicas, né? Então, tem a melhora da dieta, existe atividade física, o médico cardiologista. Então, se faz uma equipe multidisciplinar para ajudar e melhorar essa pessoa, né? Controle de pressão arterial também.
Mas é isso. Tá certo. Muito bem, então. Eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, e agradeço a participação da nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Fabiana Carvalho. Nós aguardamos aí mais sem verbete, tá certo? Então, vamos aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 39 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 21 online. Os recados de hoje são da Alzira sobre o simpósio de conscienciometrologia, a Mara sobre o curso 40 manobras, o Alexandre, o acoplamentarium, a Nilza, história do parapsiquismo, e a Márcia sobre a semana da paradireitologia. Agora com vocês, Eliana, com o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia tem uma meta de 500 associados. E nós estamos muito perto de alcançá-la. Mas acontece o seguinte, pessoal. Cada dia, às vezes falta 2, 3, 4 amigos apenas, mas se não for completado, no dia seguinte vence mais uma assinatura e aí a gente cai de novo no ranking. Mas hoje faltam 2 assinaturas, 2 amigos. Estamos com 498 amigos. Então, quem sabe não falta você aí sentado ou aí em casa, né, ser amigo da enciclopédia e completar, bater a nossa marca de 500 associados. O programa Amigos mantém o arrimo financeiro, né, o mecenato cosmoético dessa estrutura aqui chamada tertuliário, com todas as suas múltiplas funções, o holociclo e a holoteca, são mantidos integralmente por esse programa. E essas estruturas necessitam continuamente de melhorias, né, de infraestrutura e de ampliação dos processos para realmente poder servir melhor a todos nós, né, que a gente se utiliza demais de todos esses locais. Então, se você está aí sentado em casa, ouvindo, né, e estava com alguma dúvida, liga agora para o 45, código de área, 35 25 26 52, e com um cartão de crédito em até 12 vezes, se torna amigo da enciclopédia. Quem sabe você vai ser o número 500, e a gente vai festejar muito. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o primeiro ciclo de debates das Verpons conscienciométricas e o primeiro simpósio de conscienciometrologia. Este evento vai ser um evento presencial e online, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Uma mesa de debate que é chamada Equilibriometria, é pelos professores Everaldo Bergonzini e Lilian Zolé, chamado Autoenergometria, e Kátia Aracaki e João Bonassi, Desassediometria, dentre outros. Sejam todos bem-vindos e a inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. A CIP, em parceria com o IPC São Paulo, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Epicom Mário Oliveira, nos dias 6, 7 e 8 de julho, em São Paulo, no Hotel Royal Jardins, na Alameda Jaú 729. É um curso prático, sem pré-requisitos, onde o aluno tem a oportunidade de exercitar as várias manobras energéticas e perceber as utilidades dessas manobras nas interações bioenergéticas entre eles e, com isso, melhorando a autoconfiança no processo interassistencial e a utilização das bioenergias no seu dia a dia. Com isso, desdramatizando e desmistificando o trabalho energético. Inscrições e informações pelo telefone 3287-9705 e 3287-9706. E o código de área de São Paulo é 11. E o e-mail saopaulo@iipc.org. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Alexandre e gostaria de convidá-los para o curso Acoplamentarium. O próximo estará acontecendo agora na sexta-feira, dia 28, e irá até domingo, dia 30. O curso Acoplamentarium objetiva basicamente desenvolver o parapsiquismo lúcido através de experimentos práticos com 2 técnicas básicas envolvendo o acoplamento energético e a clarividência facial, além de outros fenômenos também que são trabalhados fazendo correlações.
Os EPICONs são os professores Mário Oliveira, Everaldo Bergonzini e Wilder Nilson Signorini. E o tema desse acoplamentário será Paragenética. Quem tiver interesse é só nos procurar ou na Secretaria do CAEC, prefixo 45, telefone 3525-2652 ou e-mail caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de julho, em parceria com a CIP e o CAEC, a CAEC em parceria com a CIP. Este curso será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranho. E terá a parte prática e terá uma parte teórica. Alguns tópicos aqui para conhecimento de vocês. A apresentação do curso e introdução à história do parapsiquismo. O parapsiquismo na antiguidade. O parapsiquismo no período medieval. O parapsiquismo no período moderno e contemporâneo. Diversas técnicas serão apresentadas durante o curso. E debates também com as vivências do curso também. Então, essa é uma oportunidade das pessoas comparecerem, e o trabalho da história de um dos nossos partes, assim, como é que eu vou dizer, da intelectualidade, e essa parte é do parapsiquismo. Isso é um estudo de dois cientistas assim, que estão tentando trazer isso para a ciência, o parapsiquismo das pessoas sensitivas do passado, para compreender nesse nosso momento atual. Está bem? Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Márcia e eu gostaria de convidá-los para participarem da primeira semana da Paradireitologia. Este evento acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, dos dias 8 a 14 de agosto. Nessa semana, nós teremos 2 eventos. O primeiro será o evento, o 5º Fórum da Paradireitologia, e o segundo evento é o acoplamentário temático. No fórum, nós abordaremos a cosmovisão paradireitológica. São 5 temas, dentro dos quais teremos, em média, 3 ou 4 trabalhos que foram pesquisados pelos colegas pesquisadores do Colégio Invisível da Paradireitologia. E, durante o acoplamentário temático, cujo tema será liderança interassistencial, nós iremos contar com a participação dos professores EPICONs Cristina Aracaki e Hernande Leite. Para maiores informações, por favor, entre em contato com a Secretaria do CAEC pelo telefone 3525-2652. Obrigada e boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Responsividade Materna. A especialidade é Interassistenciologia, de autoria da professora verbetógrafa Cirlei Gurgel. Obrigado pela sua presença e até amanhã.